Fala, torcedor azulino, bom dia. Se é que possível dar um bom dia a todos vocês aí, depois de mais uma derrota, né, do Leão Azul Paraense ontem na Série C, onde o Remo agora é vice-lanterna da competição. Mas enfim, o que poderia ser um domingo feliz para o torcedor do Remo, quem sabe comemorando aí, se não a liderança, mas pelo menos o time dentro do G8 na tabela de classificação, é a repetição do que nós já vimos ou estamos vendo aí nos últimos 5 anos do Clube do Remo, mais propriamente nos últimos 2 anos, onde a gente luta para não cair de divisão. O Clube do Remo segue a cartilha de que todos nós não gostaríamos de estar falando aqui. Como eu coloquei na capa, o Remo está sem rumo. O Remo está perdido. E é muito fácil saber o caminho que o Remo leva porque as coisas estão se repetindo. E eu diria que está até pior do que estava em outros tempos. Até o Remo está sem rumo por quê? Essa é a pergunta que vocês se fazem. É a pergunta que eu me faço e venho responder aqui. Diferente de outros clubes que têm planejamento, não tem torcida, talvez não tenha a tradição do Remo, mas tem a principal palavra que é administração, como o próprio Atlético ontem, como a folha salarial inferior do Remo, o próprio Volta Redonda que está batendo nas portas para ir para a Série B há 2 anos seguidos, São Bernardo, eu poderia citar aqui Mirassol, Cuiabá, Cuiabá lógico, uma folha hoje exorbitante, porque está na Série A e fez por merecer. O Fortaleza, nosso co-irmão aí, que até tempo atrás disputávamos jogos acirrados, o Remo até levava vantagem em alguns, hoje está brincando, deitando e rolando no grande Boca Juniors da Argentina. Disputando Série A, fazendo sucesso e sendo notícia nacional e internacional. E o nosso Leão Azul não consegue sair do lugar. Na verdade, o Leão Azul, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza no coração, ele está decaindo a cada dia que se passa. O Remo está sem rumo por quê? Não se tem administração no Remo. As coisas são feitas na base da porrada, na base do eu vou fazer e acabou-se, sem planejamento algum. O Remo não tem presidente. O Remo não tem presidente. Porém, ele não enganou ninguém. Na campanha, ele falou que não iria aparecer e que não iria se importar com o torcedor nem com as redes sociais. Está fazendo e cumprindo a risca. O problema é que o quadro de sócios do Clube do Remo se deixou levar e se deixou vender por esse discurso barato e enganador que lá atrás nós aqui do Todo Nosso Lado dele já havíamos avisado. O Remo hoje não consegue fazer frente a ninguém, até mesmo a Tona Luso brasileira no Campeonato Paraense. O Remo se amarrou para passar para as finais contra o Paysandu e todo mundo já sabe o que aconteceu. O Remo tem 2 vice-presidentes que não fazem nada pelo clube. Senhor Milton Campos e senhor Glauber Ponte. Mais perdidos do que cego no escuro. Um afastado, metendo o cacete no presidente, o outro próximo, só por estar próximo. Que também é limado de tomar decisões junto ao presidente, que toma as decisões erradas quando toma. A falta de respeito com a torcida do Remo é tão grande que o presidente não aparece na Remo TV para dar uma satisfação à torcida do Remo, mas vai para programa de rádio dar entrevista a dar conta do programa de rádio, que está muito certo, por sinal. Mas chega a ser mais do que um desrespeito ao torcedor do Clube do Remo. Ou seja, estão um pouco se lixando a torcida azulina, que é quem paga o salário desses caras. O Remo hoje não tem prestação de contas. O quadro de sócios do Clube do Remo, depois da besteira que fizeram, tenho certeza que estão sofrendo, mas nenhum vai cobrar nada. Cadê o conselho do Clube do Remo? Serve para quê? Se a principal função é fiscalizar. Não serve para nada. Salve-se aí 1 ou 2 peças. Estão calados. Aqui, ó. Caladinho. Mas sabe por quê? Muitos deles apoiaram a atual gestão. E agora, acredito que além de estar sofrendo, não consegue dormir tranquilo. Eu consigo dormir tranquilo. Sofrendo com o Remo, sim. Mas tranquilo porque eu não apoiei essa gestão.
Apoiei a única oposição que se existia no Remo. E hoje o tempo nos livra de qualquer julgamento ele que seja de forma coerente. Os incoerentes, aqueles que não gostam do Remo e gostam de pessoas, do plano de poder, lógico que vão criticar. Mas o tempo isenta mais uma vez o canal de estar certo. E como gostaríamos de estar errado. Porque agora eu estaria elogiando a tua gestão e o Remo estaria na liderança. Mas como eu gostaria que isso tivesse acontecido? Todo mundo ganha com isso. Quanto mais o Remo estiver ruim, mais o canal perde também. Conselheiros calados, diretoria calada, o Remo não tem presidente, o Remo não tem os vice-presidentes, o Remo não tem diretores de futebol, o Remo não tem nada. O Remo está totalmente perdido à deriva. E o pior, já se foi Copa do Brasil, já se foi Campeonato Paraense, já se foi Copa Verde. E pelo jeito se está indo da pior maneira possível a Série C. O Remo, em apenas 2 rodadas, já conseguiu chegar lá no fundo do poço. 50% do que o Catalá fez ano passado, quando perdeu 4 partidas seguidas e depois se mandou embora. E vocês sabem que até a última rodada estávamos lutando para não cair de divisão. Até a penúltima rodada estávamos lutando para não cair de divisão. A gente vê o jogo do Remo hoje em dia e a gente percebe fielmente, mas muito fielmente mesmo, que dentro de campo se pega a base de tudo que eu acabei de falar que vem fora de campo. Jogadores sem compromissos, jogadores que não honram o manto azulino. E é aquilo que eu sempre falo, se ficarem com pena de jogador, se ficarem com pena de treinador, de executivo, de diretor, é isso que acontece. Mais uma vez, eu gostaria de estar muito errado. Quando eu falo que tem que ter sim dó do torcedor azulino que pega ônibus 5h30 da manhã para trabalhar, chega 8 da noite em casa, para ganhar um mísero salário mínimo, e desse salário mínimo ele tira para comprar camisa, boné, caneca do Remo, comprar ingresso, pagar seu sócio, para o Remo não dar nada em retorno, esse sim merece o reconhecimento. Jogadores que ganham 10, 15, 20, 50, 90 mil reais no Remo. Olha, estão um pouco se lixando, porque daqui a pouco vai embora. Se não pagar, joga o Remo na justiça, os caras vão receber 5, 6 vezes mais. E a instituição Clube do Remo fica aí, né, como está, totalmente sendo levada no banho-maria mesmo, de forma mais amadora possível na concepção da palavra. Hoje o Remo não tem dinheiro em caixa. Já vinha falando isso aqui, ó. E cada dia que passa as coisas estão corroborando o que eu venho falando. O Remo não tem dinheiro para pagar rescisões de jogadores, porque, como não tem planejamento, pagou 500 mil reais para o Catalá, que agora está sorrindo lá no São Bernardo. Tá? O Remo agora não vai conseguir se livrar do papelinho. Não tem como. São 3 anos de contrato. Até o final dessa gestão horrorosa que o Remo teve e está tendo. Ainda vai ter em 2026. Porque o Condel, que é hoje presidido pelo antigo presidente do CODI, Fábio Bente, não vai fazer nada. Se ele não fez nada pelo Remo em 5 anos, como presidente, agora mesmo que ele não vai fazer como presidente do Condel, do Conselho Deliberativo. E o presidente do CODI agora, que era o antigo Fábio, é o atual Antônio Carlos Teixeira. Meu amigo, o Remo está na mão de alguns. O Remo está na mão de poucos. Porém, esses alguns e poucos é um bando de pessoas que não entendem nada de gestão, que não estudaram para estar lá no cargo, que não se qualificaram para estar lá. Na instituição, para mim, mais importante do norte do país. Não vou dizer Pará, não, do norte do país. Olhem só, 2 pessoas com seu bando de amigos tomando conta da instituição mais importante do norte do país, sem qualificação, sem o projeto de plano para o Clube do Remo a curto, médio e longo prazo, mas sim um projeto pessoal de curto, médio, principalmente a longo prazo, e isso aí já está se estendendo a 5 anos e meio e vai se estender a 8 anos. Mudaram. O estatuto do Clube do Remo eram 2 anos, agora são 3 anos. Se colocando numa cadeira super importante, sem ter, mais uma vez, triste palavra, a mínima qualificação para estar lá.
Porque se tivesse qualificação, eu não estaria gravando esse vídeo, e sim gravando outro vídeo parabenizando essas pessoas que estariam hoje me dando orgulho e só me dão frustrações, tristeza, consolo, procurar consolo e fazendo fenômeno azul sofrer a cada dia que passa. Meu WhatsApp aqui tá cheio, o celular tá cheio de mensagem aqui. Cheio de mensagem. Theo, faz alguma coisa pelo clube. Theo, o que tu queres, eu quero. Bora organizar um protesto pacífico. Vamos, pessoal. Vamos fazer algo. Porque não vamos esperar de ninguém. O torcedor comum tem que fazer. Os sócios não vão fazer. Tem muito sócio do Remo que está bem na foto financeiramente. E tá... Dane-se e lasque-se o clube do Remo. Eu vivi as eleições do Remo dentro do Remo. E eu sei muito bem que eu estou falando por A mais B, do início ao fim dessa folha. Eu sei escrever e sei interpretar o que eu estou falando. Eu vivi. São pessoas baixas, são pessoas sujas, que hoje estão dentro do clube do Remo. Se fazendo, tentando se aproveitar, virar político, virar vereador, tentar entrar no Remo para desgraçar mais ainda o Remo. Por quê? Não se tem qualificação. Não se tem projetos profissionais, são projetos pessoais. E quem quer o bem do Remo, como eu, como o próprio Marco Pina, como o Dr. João e como vocês aqui que são inscritos no canal, nos nossos canais, né, que tem o YouTube, tem Instagram, em breve vai vir programa de rádio, de televisão, vocês já estão sabendo, se não estavam, fiquem sabendo em primeira mão. Que a gente tenta se qualificar, tenta fazer algo a mais pelo clube do Remo, fazer o máximo no clube do Remo. E as pessoas que lá estão, olha, dane-se o Leão Azul Paraense. E haja sofrimento. E haja choro. Como eu falei aqui, meu celular cheio. Gente mandando mensagem que não conseguiu dormir para a gente poder fazer algo. Eu tô aqui. Organize que eu vou com vocês. Com o torcedor raiz. Com o torcedor que quer o melhor no clube do Remo. Pare com esse negócio de organizada, para com esse negócio de sócio. O torcedor comum tem que fazer algo pelo clube. Eu, você. Organizem, me chamem, criem um grupo no WhatsApp. Coloque meu contato. Vamos para cima fazer algo. Porque ainda resta 2 anos e meio. O certo seria o Tonhão sair da presidência, porque ele não vai dar conta. Tudo que ele prometeu, ele não vai cumprir nada. Copa Pará, Copa Remo, né, que ele prometeu fazer para angariar jogadores aí. Remo fez 2 peneiras no interior, acabou, parou. Não revelou ninguém. As 2 torres, a gente falava aqui que não ia sair, era papo furado. Não vai sair. Cadê os camarotes, as arquibancadas da Mercedes? Não vai sair, é só papo furado. Vamos formar um time base no Paraense para chegar pronto na Série C. O Remo não tem sequer um time pronto na segunda rodada da Série C. Pois não vejamos, para o vídeo não ficar muito longo. O Remo fez algumas contratações para a Série C que são piores das contratações que estavam no Campeonato Paraense e Copa Verde e Copa do Brasil. O Remo contratou o Cachoeira, jogou 45 minutos contra o Volta Redonda e nem sequer foi relacionado para o jogo contra a Atlético. O Remo contratou o João Afonso e hoje, na verdade ontem, o Curuá, que está sendo noticiado para ser emprestado para o Águia na 4ª divisão, foi titular. O Remo contratou o lateral esquerdo, o Helder. E o Remo utilizou em 2 jogos seguidos um dos piores laterais esquerdos que eu já tive o desprazer de assistir com a camisa do Remo, chama-se Natan. Que lateralzinho medíocre. Que lateralzinho horroroso. Olha, eu jogo futebol. Tem laterais por aí que eu jogo minha pelada que dão de 10 no Natan. Inclusive, se quiserem, eu posso dar o contato de alguns laterais esquerdos para essa diretoria do Remo amadora que tem aí. E o cara continua lá na lateral esquerda. O Remo levou 2 gols por lá ontem. O Remo contratou um centroavante que se encostar a bola nele sai gol. Tem até medo quando o cara começa com esses negócios. Deixou em Belém fazendo reforço muscular. E ontem nós fomos com a maior aberração do futebol paraense. Pior atacante que eu já vi vestir a camisa do Remo. Outro que eu tive o desprazer de assistir. Ribamar, a lenda. O homem quase gol.
Estamos perdidos. Estamos sem rumo. Quando eu falo estamos, é a instituição. Porque eu não estou nem um pingo, porque a gente sempre alertou aqui. O Remo contratou o zagueiro Sheldon, que ontem, meu Deus do céu, mostrou que realmente Junilson de lado. O Henrique Vigia sumiu. O treinador do Remo, que começou muito bem, já se perdeu também. Então, o que teria que fazer, pessoal? A principal coisa que teria que se fazer é afastar o Tonhão do cargo. Ele não tem as mínimas condições de ser presidente do Remo. Ele não é líder. Ele não sabe gerir. Ele não sabe tomar decisões. E o principal e mais triste, ele não entende de futebol. Se um dia eu realizasse esse sonho, um sonho mesmo, de entrevistar o Tonhão por meia hora e falasse de futebol, modéstia à parte, o Tonhão ia pegar uma lavagem de mim. Para vocês verem. Um cara que tem um canal no YouTube entende mais de futebol do que o presidente do clube. Ou seja, estamos perdidos. Nossos vices também não entendem de futebol, com todo o respeito. Fora que não entendem, não tem palavras, não tem espaço para tentar fazer algo pelo clube, que o Tonhão já animou eles. Nosso ex-presidente também não entendia nada de futebol. Vocês viram onde nós fomos parar. Estamos assim. Algumas pessoas, poucas pessoas, e essas pessoas não entendem de futebol, não entendem de gestão, não entendem de negócio, não entendem de nada do que nós precisamos. E vamos passar até 2026 com essas pessoas dentro do clube, pessoal. Como diria o Chapolin Colorado, e agora? Quem poderá nos defender? Aquela mesma palavra que eu sempre falo. Na fé, na sorte. E é assim que a gente vai ter que caminhar durante a nossa jornada. Faltam 17 rodadas. O executivo do Clube do Remo teve a cara de pau de dizer para a torcida do Remo não se preocupar, porque o Remo vai se classificar. A mesma coisa que o Pavani chegou aqui e disse que a Série C era fácil, que o Paraense ia deitar e rolar. O cara tá deitando e rolando dentro de campo, enchendo a paciência do torcedor, e o treinador perdido não tira o jogador de campo. O outro atacante já chegou que se a bola encostar é gol. Meu Deus do céu. Outros jogadores que chegaram aí, vão demonstrar raça, vontade, estão andando em campo. O Remo fez a partida ontem mais ridícula dos últimos 12 meses. Eu não me lembro de uma partida tão ridícula que o Remo fez. Ontem o Remo, na escalação, eu já sabia que ia perder. Eu falei no grupo lá com o Magno Ferreira, que é um dos sócios do canal, nosso amigo. Eu falei, teve até gente que falou, poxa, bora torcer. Pessoal, não adianta torcer, não adianta ser positivista, não adianta esse negócio de Remo minha vida. Tem que ser realista. A gente falou, o Remo no máximo empata com muita sorte. Quando o Remo fez o gol com o Silas, ali aos 29 minutos, se eu não me engano, eu tava fazendo o jogo aqui ao vivo, eu nem me empolguei. Porque eu sabia que aquilo ali era coisa fortuita. Nós vivemos de fortuidades há anos e anos. A Série B foi um mau exemplo. E o que foi que aconteceu? O Remo caiu. E ontem foi a mesma coisa. Antes de estar 2-0, era para o Atlético ter feito 4-5. O Atlético, sem se esforçar, brincava com o Remo. Tocando a bola. O Atlético tem um centroavante. Onde é que o Atlético acha centroavante e o Remo consegue contratar Ribamar? Isso é planejamento, pessoal. Analista de mercado e desempenho. Esse é analista de mercado e desempenho do Remo. Se ele é outro que se entende de futebol. Eu sou Einstein, eu sou astronauta. Eu sou tudo. É uma vergonha, cara. O Remo é uma vergonha. Tá mais perdido que muitos times de bairro por aí que disputam o campeonato de pelada, que tem organização, viu? Eu não tô sacaneando, não. É verdade isso. Remo foi lá, fez 2-1. O Atlético fez 3 para ele ter feito 4-5. O Remo ontem deixou de tomar uma goleada histórica. Para o Atlético, time comum, modesto, de camisa. Porém grandioso já de estrutura, de relacionamento no mercado, de administração, de gestão de futebol que pensa no clube, não apenas no bolso. Saiu da 4ª divisão e podem ter certeza que vai pintar no G8. E se conseguir todo esse caminho aí, vai conseguir passar a Série B ano que vem, como o Mirassol conseguiu, como outros clubes vão conseguir aí no decorrer. E o Remo, mais uma vez, grande Remo, dos favoritos por camisa e tradição,
que deveria ser favorito aí para a Série B, é o favorito aí para a Série D. De dado, de desgraça, de descompromisso. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato fácil que não tem nada demais. E o Remo consegue ser pior. E mais uma vez, antes de encerrar o vídeo, não existe zica. Não existe psica. Não existe azar. Não existe o jogador vem para cá, joga nos outros clubes e aqui não dá certo. Não existe. É falta de planejamento. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar e quero que vocês me respondam. Quantos jogadores vieram para o Remo e saíram do Remo e fizeram sucesso no futebol brasileiro? Me citem 5 nos últimos 6 anos. Eu quero que vocês me citem 5 jogadores nos últimos 6 anos. 5 jogadores nos últimos 6 anos que vieram para o Remo e fizeram sucesso em grandes clubes do futebol brasileiro ou internacional. Me citem 5 nos comentários. Se vocês me citarem 5, eu vou bater palma e tirar o chapéu para vocês. Porque vocês não vão conseguir me citar. Logo então acaba esse papo furado. Ai, os jogadores arrebentam outros clubes, vêm para cá e desaprendem. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. São falácias. As mesmas falácias que diriam na época, dizem hoje, até hoje, que se o Remo tivesse com as contas pagas, o Remo ia ter um mercado, um leque de opções. Não existe isso. A mesma coisa que diziam que se o Remo tivesse um CT, ia revelar jogadores. Não existe isso. Não adianta ter CT, melhor do mundo. Do Remo está longe. O Remo não tem CT, na verdade. Mesmo que o Remo tivesse um CT top, mas se não tivesse profissionais nesse CT, não iria sair ninguém dali como revelação. Precisa se profissionalizar o clube do Remo. Quando nós tentamos isso na campanha, era secador. Quando eu fiz o movimento na frente da sede social, era um movimento político. Tá aí tudo que nós fizemos pelo clube. Estávamos certos mais uma vez. Canal Tudo Nosso Nadadejo, galera. Eu agradeço. Deixa um like pra gente, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. É triste, o vídeo ficou um pouco longo, mas se fez necessário. Bom domingo a todos, pessoal. Se é que é possível falar isso para vocês. Valeu, galera. Até amanhã. Fui.